boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 14. 2 Samuel 14, versículos de 25 a 27. Diz assim: Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isso fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, o seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. E também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Vamos para ainda 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, e entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: Vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse ao homem que lhe fizera saber, disse Joabe: Viste-o, por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: Ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe trombeta, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje o chamam de o monumento de Absalão. Que Deus nos ajude a sermos edificados pela sua palavra. Amém? Como é que você reage quando vê uma pessoa bonita? A beleza é atraente, não é? A Bíblia diz que em todo Israel não havia homem tão bonito como Absalão. Desde a planta do pé até o cabelo. Ele era um homem formoso, um homem bonito. E seu cabelo era cortado de ano em ano. Era o cabeludão, bonitão, charmosão. Existem passagens nas escrituras que mexem com o imaginário feminino. Essa é uma delas, não é? Ai, como eu queria conhecer Absalão, não é? Bonitão, formosão, cabeludo, Absalão com aquela beleza absalônica. Será que Absalão foi para o céu? Que eu cheguei no céu, eu queria ver Absalão. Ai, Absalão, ai, se Deus me desse um Absalão, né? Saradão, bonitão, Absalão. Porém, o
texto que a gente leu, dizendo que ele é bonito, e a gente pulou para um outro texto, que diz que ele ia numa égua ou num mulo, dependendo da sua tradução, veloz. Talvez você não saiba, ele está em perseguição ao seu pai, ao exército do seu pai, ele quer matar seu pai. E aí de repente aquilo que era o seu destaque, a sua cabeleira, enganchou-se lá nas árvores e o Absalão ficou pendurado pelos cabelos. Ficou parecendo um espantalho, né? Ficou parecendo aqueles Judas que se fazem no Nordeste. Não sei se aqui no Acre fazem muito. Os Judas de queimação. Lá na minha cidade a gente faz um Judas legal para queimar. O pessoal vai para a praça queimar o Judas. E Absalão ficou pendurado pelo cabelo. Quando você vê uma pessoa bonita, se você é uma pessoa sábia, você precisa olhar de maneira tal que fosse como se o seu olhar atravessasse a cabeça dela e você pudesse pensar assim: o que há por trás desta beleza? Quem é realmente esta pessoa? Nós vivemos numa sociedade hipnotizada pela beleza. Em geral, a gente pensa assim: o bonito é bom e o feio é mal. Bonito é bom, feio é mal. Pronto, é assim que a humanidade aprendeu a pensar. Toda hora você está expondo, vomitando o seu preconceito sobre beleza através de palavras. Você nem entende o quanto. Eu gosto de quase todos os dias, dar uma olhadinha que seja em algum programa policial. Tipo esses bem grotescos, tipo Datena, Marcelo Rezende. Você não sabe as razões por trás disso. E às vezes morre uma pessoa bonita. Parece que o choro é maior da mídia, dos apresentadores, né? Às vezes você ouve frases do tipo: o que mais me choca é que ela era bonita. Quer dizer que se ela fosse feia, podia morrer essa desgraçada. Morre peste feia, né? Feio é para morrer, né? Quem mandou ser feio? Somos pessoas hipnotizadas pela beleza. De vez em quando tem uma criminosa bonita, um criminoso bonito. Aí alguém diz: mas é bonito a pessoa. Como é que pode ser bonito e ser mal? Não entra na cabeça das pessoas que bonitos e diferentes, não vou dizer feios, bonitos e os diferentes, são todos descendentes de Adão. Somos maus por natureza, mas fizemos essa diferença na vida. Bonito é bom e feio é mal. Sim, eu já ouvi muitas mulheres comentando sobre Absalão. Nenhuma delas sobre a maldade de Absalão. Curioso isso, né? Pastor, eu li na Bíblia que Absalão era tão bonito. Quando você vai ver as maldades de Absalão, ele é horroroso. Ele é monstruoso, ele é um mapinguari. Mas você só consegue ver que ele era bonito, que ele era cabeludo, que ele era bonito, que ele era cabeludo. Hoje nós vamos ver quem é o verdadeiro Absalão. Absalão é o terceiro filho de Davi. Ele é filho de um desses casamentos que os reis faziam com filhas de outros reis estrangeiros. O nome da mãe dele era Maaca, filha do rei Gessur, porque Davi, o pai de Absalão, é meio mulherengo, meio safado, meio devasso. É engraçado, né? A gente vive um período no Brasil, os evangélicos não têm santos, mas se tivesse um deles seria Davi, porque a gente já ouve interrogações, diz: mas como é que esse homem ousa falar de Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Sim, meu irmão, o mérito está em Deus, não em Davi, né? Deus não amou Davi por ele ser bom. Deus amou Davi porque Deus quis amar Davi no seu coração, e é só isso. Davi é um homem, é um polígamo, é um homem de muitas mulheres. E uma dessas mulheres é a mãe de Absalão, estrangeira. Ele pecou 2 vezes por ser polígamo e por casar com estrangeiras para fazer alianças políticas que Deus
tinha permitido. Ela é uma mulher pagã, ela tem seus costumes pagãos, ela tem os seus deuses, mas Davi casou com ela. E certamente esse Absalão foi criado, foi educado pela sua mãe. Passava-se muito mais tempo com a mãe. Absalão é um menino meio temperamental. Todo temperamental, mais cedo ou mais tarde, vai fazer besteira. Parece que eles têm alfinete no cérebro e é uma questão de tempo. Eles vão fazer bobagem. E por causa dos adultérios de Davi, por causa dos pecados, das omissões de Davi como pai, Davi é a combinação do pai amoroso e fraco. Por causa disso, algumas tragédias aconteceram. Um filho de Davi, chamado Aminon, estuprou a sua meia-irmã. Só que ela era meio-irmã dele, mas era irmã total de Absalão. Filha de pai, irmã por parte de pai e de mãe. O nome dela era Tamar. Esse Absalão, sabendo que Aminon estuprou sua irmã, foi um estupro, abusou da sua irmã, ele então resolveu matar o seu próprio irmão. Porque uma vez que Davi não tomou providências, ele foi lá e ele o fez. Absalão criou uma grande revolta no seu coração contra seu pai. Porque seu pai, como pai, esse Davi que conhecemos, esse salmista, esse homem capaz de grandes quebrantamentos diante de Deus, como pai, ele é um péssimo exemplo. Ele é um leso, ele é um omisso, ele é um pai ausente, ele é fraco. E ele foi tão fraco que, quando um pai é muito fraco, acaba despertando a ira de algum filho. E esse Absalão foi consumido por essa ira. Ele matou seu irmão, fugiu, mas isso é só o começo. Ele passa 2 anos. Aliás, ele passa um tempo longe, na casa da sua avó, do seu avô. É o que acontece quando alguns filhos aprontam, né? Vai para casa da avó, né? E um tempo depois ele volta, ele tenta falar com seu pai, e o seu pai não sabe como resolver as coisas com esse menino temperamental que matou o seu próprio irmão. E aí 2 anos se passam. Absalão apela e vai para uma espécie de secretário do rei, chamado Joabe, e diz: diga ao rei que me veja, que me bata, que me mate, que faça alguma coisa, mas que me veja, que me receba. Então, por intermédio de Joabe, ele é recebido e aquela relação fria. As coisas não ficaram bem resolvidas. Isso provavelmente aumentou o ódio de Absalão. E ele vai para o próximo passo macabro da sua vida. Ele quer tomar o reino do seu pai. E ele toma. Não apenas isso, mas seu pai vai ter que fugir, porque está sabendo que Absalão organizou um grande exército para tomar o reino de seu pai. Você entende o que é isso? Davi, esse Davi que conhecemos dos Salmos, esse homem segundo o coração de Deus, o filho vai tomar-lhe o reino. Você entende isso? E ele tem que fugir, porque ele sabe que vai tomar. E ele faz uma peregrinação pela cidade, ele sai de cabeça baixa, humilhado, fugindo para não ser morto pelo seu filho. Pessoas dizem coisas, pessoas vaiam. Um homem amaldiçoa Davi, joga pedras em Davi, dizendo que Davi merece tudo aquilo que ele está passando. Ele vai embora com seus aliados, vai para as matas. E agora, Absalão é o rei. Se apossa de tudo. Se apossa do poder que o reino tem. E por sugestão de um conselheiro famoso, chamado Aitofel, se apossa das concubinas de Davi. E como se não bastasse, ele é instruído a ter relações sexuais com todas essas concubinas, para que Israel saiba quem é que manda agora. E ele faz isso no pátio
no pátio do palácio. É uma cena horrorosa. Todo Israel vai saber quem é que manda. Como se isso não bastasse, ele é instruído a perseguir seu pai nas matas e matá-lo. Ele quer matar o seu pai. Ele não está satisfeito. Ele está consumido por ódio, por vingança, por revoltas. E é nessa ida de tentar pegar o pai, de tentar mostrar que ele é macho, seu pai não. É nessa ida que os seus cabelos se engancham nas árvores, nos carvalhos. E o Absalão bonitão agora fica pendurado, como diz a Escritura, entre o céu e a terra. Vai passando alguém do exército de Davi e vê Absalão pendurado. E diz para aquele Joabe: olha, eu vi Absalão pendurado. Joabe diz: por que não matou? Por que você não matou esse que você tinha que ter matado? Esse cara não presta, você devia tê-lo matado. E o próprio Joabe vai lá com 3 dardos, 3 lanças, e fere Absalão no coração. Agora não está nada bonito. Agora está pendurado e tem um dardo no coração. E os outros que acompanhavam a Joabe acabam de matar Absalão e enterram ele numa cova. A gente precisa pensar muito sobre passagens como essa. É tão triste para mim a dizer que todas as pessoas que comentaram, todas as pessoas do sexo feminino, e eu não estou exagerando, foram todas as que comentaram. A única coisa que me comentaram é que Absalão era tão lindo. A Bíblia, pastor, era lindo mesmo, daquele jeito assim que a Bíblia diz. Era, conforme está dito. Mas o que a Bíblia diz sobre as suas maldades, o espaço que a Bíblia ocupa é muito maior do que o que ela diz sobre a sua beleza. O que ela diz sobre a sua beleza são 2 versículos. O que ela diz sobre as suas maldades são capítulos inteiros. A vida continua e se repete. Às vezes existe uma pessoa que tem um currículo de maldades, burrices, atos de estupidez, mas não interessa. Só interessam os 2 versículos, só interessam as pequenas informações que você tem sobre aquela pessoa, as informações visuais. Ele é bonito. Eu vou jogar minha vida na mão dele. Por quê? Porque ele é bonito. Você é daquelas pessoas que pensam que beleza é uma qualidade? Eu quero chocar você. Beleza, pelo próprio sentido de qualidade, nem de longe é qualidade. Porque se você disser que beleza é qualidade, você está dizendo que a não beleza é um defeito. Um defeito horrível. Uma vez eu vi alguém sendo entrevistado para uma votação desses programas intelectuais, tipo A Fazenda, Big Brother. E a pessoa estava dizendo por que ia votar no outro. Porque ele é bonito, né? Eu já vi gente escolher time de futebol. Vou torcer para esse time aqui porque eles são bonitos. Não, o campeonato de modelo é em outro canto, né? Quais são as qualidades da pessoa? Ela é bonita. Beleza não é qualidade. Beleza é apenas privilégio. Então, se o seu coração palpitou demais por uma Absalona desta vida, ou por um Absalão dessa vida, e quando você for enumerar as qualidades, bonito não vale. Não vale. Até mesmo porque depois de um certo tempo esse negócio de beleza, né? Se beleza fosse tudo isso, as modelos não levavam chifre, não é não? Às vezes a gente vê uma mulher linda, parece um viado galheiro, de tanto chifre na cabeça, né? Linda, bonita, que é uma coisa maravilhosa, mas não adianta, a beleza não resolve certas circunstâncias. Sempre vai haver uma mais linda, né?
Aliás, quem casa com Absalão tem um problema. Tem um problema sério, porque ela pensa que só ela quer o Absalão. Não, todas querem, você já está com um problema. Todas querem o Absalão. O feinho é mais exclusivo. Quando você casa o feinho, ninguém... O feinho é só seu. Vai casar com o Absalão para você ver. E se for Absalão safado, Deus tem misericórdia da tua cabeça. Problema. Você sabe olhar, você sabe ver além da beleza. Leva tempo, mas é legal quando a gente vê. É legal quando a gente vê que alguém está usando a sua beleza para nos convencer. Mas, ei, conta outra. Não vai dar certo. Quando você consegue ver além da beleza. Quando você consegue ver além da sedução. O ser humano, cada um do seu jeito, é extremamente sedutor. Cada um do seu jeito. Esses dias a gente estava lá na fazenda do Ayrton, estava no retiro. Vi uma criancinha que eu conheço. Pequenininha a criatura assim, pequenininha. Não passa daqui. E de repente ela estava sendo o centro das atenções num grupinho de outras crianças ligeiramente maiores. E parece que fizeram algo lá que ela não gostou, não quiseram seguir suas instruções, não quiseram preferir suas brincadeiras, saíram, foram brincar de outra coisa. Meus irmãos, eu garanto, eu vi essa cena. Deste tamanho a criança. Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Olhou para os outros que não queriam saber dela e simulou um choro. E começou a chorar amargamente, até que todos vieram. O que foi? O que está acontecendo? Cuidado com sedução, seja ela qual for. Crianças bonitas nos seduzem, não é? É tão lindo, eu amo essa criança. Ama nada. Não ama coisa nenhuma, você não ama esse menino, você não conhece esta criança, ama coisa nenhuma, você gosta da beleza dele, né? Da beleza dela, você sabe ver além da beleza. A história de Absalão tem alguns pontos nevrálgicos, sensíveis, para a gente pensar bem. Obviamente ela não começa em Absalão, ela começa bem antes. E o primeiro desses pontos, meus irmãos, é de quem ele é filho. Ele é filho de uma mulher pagã que provavelmente estragou a sua vida. Uma mulher, ele é filho de um casamento proibido entre Davi. Isso está escrito lá em 2 Samuel 13:3, diz o nome da mãe dele, de quem que ela é filha. Absalão é neto de rei. Ele é filho de rei, neto de rei. Você faz ideia, se essa mulher não era uma mulher de Deus, se essa mulher não era uma mulher virtuosa, você faz ideia das coisas que ela botou na cabeça desse menino. Você vai ser o rei desse lugar. Você é o maior de todos, você é o mais importante. Às vezes, pessoas que servem ao Senhor teimam em arriscar esses casamentos proibidos por Deus, casamentos não permitidos por Deus. Um casamento entre uma pessoa que serve ao Senhor e uma pessoa que serve a outros deuses, como foi o caso de Davi, não podia dar muito resultado, não podia dar frutos bons. Salomão repete a dose em escala muito maior e os resultados também foram terríveis. Eu sei que para algumas pessoas é difícil entender isso, mas alguns regulamentos que Deus coloca na Escritura, não é que Deus não gosta de você, não é que Deus quer acabar com o seu barato, Ele só quer proteger você. Mas sabe o que o ser humano faz com os princípios de Deus? Ele diz assim: eu vou arriscar. Eu vou arriscar. O que será que fez com que Davi casasse com essa mulher? Talvez ela fosse uma mulher muito bonita. E pela linhagem, porque a Bíblia diz, Absalão era bonito.
Sua filha Sua filha Tamar era o quê? Bonita ou feia? A Bíblia diz, era muito formosa a menina, está aqui, olha. Então a genética é boa. Então o que a gente pode pensar sobre a mãe, né? Se o cara é bonito, a menina nasceu muito formosa, muito bonita. Então talvez a mãe dele fosse uma bonitona. Então, em nome dessa beleza, talvez Davi resolveu desobedecer ao Senhor. Sim, a beleza faz isso com as pessoas. A atração pela beleza faz com que pessoas reneguem o seu Deus. E expressamente, abertamente, publicamente, rebeldemente, desobedeçam ao seu Deus. É difícil a gente falar em si, se tivesse acontecido, se não tivesse, é difícil falar em condicionais no passado. Mas se não fosse o casamento com Maaca, aliás, que nome feio, a mulher é bonita, mas o nome é feio, Maaca. Se não fosse o casamento com Maaca, Davi teria sido um homem de mais paz durante a sua vida. Pense nisso. Quando Deus nos mostra na sua palavra que não é bom que o homem esteja só, que a mulher precisa de um companheiro na sua vida, quando for alistar qualidades, acredite no que eu estou dizendo, beleza não vale, porque não é qualidade, é privilégio, é genética, é só isso. Nem paga conta, nem resolve conflito, nem perdoa. Beleza é só um pequeno detalhe. É significativo? É, mas não é qualidade. Sobre a história de Absalão também, podemos pensar em Absalão como o modelo de um menino que escapa das suas peripécias aonde? Na casa da vovó, não é? Ele matou o seu irmão e ele foge. Para onde? Para a casa da vovó. Isso não acaba bem, gente. Atenção, vovós, atenção, futuras vovós. Vocês novinhas, vão tudo ser vovó, tá? Ser vovó. Com internet, com WhatsApp, mas vai ser, relaxa aí, né? Vocês, futuras vovós e atuais vovós, percebam esse jogo maléfico. Pai é pai, mãe é mãe, não se meta nisso. Pai é pai, mãe é mãe, não se meta disso. São ofícios dados por Deus. Quando você quer interferir nessa área, você está querendo quebrar uma lei de Deus. Pai é pai, mãe é mãe, não se meta nisso. Eu sei que os velhos morrem de medo de uma coisa. Eu não sei se morrerei de medo disso, mas os velhos morrem de medo de solidão. E aí começam a fazer os seus planos anti-solidão, né? E os seus planos anti-solidão é seduzir os netinhos. Olha, veja como a vovó te ama, né? Veja como a vovó é legal, né? Tradução, não me abandona, pelo amor de Deus, fica com a vovó, eu te mando para Disney, eu te dou presentes. Essa é a sedução da vovó, né? Você não precisa ficar desesperado. Se você for uma avó legal, se você for uma avó do bem, se você não jogar pai contra mãe, se você não jogar sua nora contra seu filho, se você não jogar seu filho contra sua nora, se você não jogar seus netos contra seus filhos, se você for uma pessoa de bom exemplo, não vai ter solidão. Você vai morrer acompanhada, legal, feliz. Mas seguindo o caminho que você vai, é bem provável que esses próprios netinhos comprados a presentes, a preço de presentes caros, talvez eles mesmos não estejam nem aí para você na sua velhice. Há muitos Absalões hoje. Claro que não precisa matar o irmão, mas apronta. Meu netinho, vem lá para casa. A casa da vovó, você sabe, né? A casa da vovó é Disneylândia. Não tem proibições. Vem para cá. Vovó te ama, não é? Vovó te ama. Absalão também, meus irmãos, ele é uma pessoa não satisfeita com vingança. Não satisfeita. Eu imagino o Absalão como uma pessoa extremamente temperamental.
Se ele fosse um cachorro, eu diria, ele é um pitbull. Pitbull é nojento. Você cria pitbull, Deus te abençoe, Deus te proteja. Porque as pessoas que criam pitbull, elas falam assim para mim, mas pastor, ele é dócil, isso depende muito do criador, pastor. Esse pitbull é dócil. Meu irmão, ele pode ser São Francisco, mas ele é um pitbull. E está nos códigos do pitbull que todo pitbull tem direito a um dia de loucura na sua vida. Eu vi uma mulher dando uma entrevista com pitbull nos braços, né? Olha, e o repórter dizendo, mas você cria esse pitbull? Como é que ele é? Não, esse pitbull o que dizem sobre pitbull é lenda. Olha que ele é dócil, pitbull, ele é legal. Enquanto isso passava um menino, eu acho que esse pitbull já tinha raiva desse menino. Passou um menino lá longe, o pitbull soltou-se e foi atrás do menino. O menino se salvou porque estava com uma bicicleta e ficou lá enrolando o pitbull, né? Os pitbulls, parece que nos animais é assim, quando um cachorro vai ser vencido pelo outro, ele encosta o ventre no chão e levanta o rabo, aí o outro entende, venci, perdeu, venci. Ele vai embora. É assim entre os cachorros. Mas o pitbull não entende. O outro cachorro levanta o rabo, levanta tudo, o pitbull mata ele. Porque ele só se satisfaz com a destruição total do seu oponente. Absalão já teve a sua vingança. Ele já tomou o reino de seu pai, mas ele não está satisfeito. Ele quer matá-lo. Algumas pessoas são muito vingativas, irmãos e irmãs. Qual é o seu nível, seu vingaçômetro? Qual é o nível dele? Você talvez já mostrou para algumas pessoas que elas estavam erradas, que você estava certo, mas o que você quer mais? O que você pretende mais contra aquela ridícula, contra aquela recalcada? O que é que você quer mais, né? Talvez alguma coisa dentro de você diga, você não está satisfeita, você não está satisfeito, você quer mais vingança. A vingança é uma coisa sagrada, é como o dízimo, é como o dia do Senhor. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Só isso, é sagrado. Tem coisas que são do Senhor e pertencem a Ele. Não se mete nisso, não vai dar certo. A vingança pertence ao Senhor. Absalão também é uma pessoa que precisa demonstrar poder. Precisa ostentar. Precisa mostrar aos outros quem manda. Lembra do caso do sexo com as concubinas no pátio, para que todo Israel soubesse que ele é o Absalão? Hoje a gente vive numa sociedade que precisa demonstrar. As pessoas precisam mostrar o seu carrão novo. As pessoas precisam mostrar que o celular deles é melhor do que o do outro. Quanto é que está custando o celular mais caro que tem aí? Quanto é o mais caro? Vocês que gostam do caro. 4.500, né? Então, tem pessoas assalariadas com esse celular, né? Porque é importante demonstrar. Não sei o que ela quer demonstrar, mas olha aí o meu de 4.500, né? Quando eu puxo. O que é que você tem necessidade de demonstrar? Você precisa demonstrar que você é mais belo que os outros, que você é mais sarado que os outros, que o seu carro é melhor do que os outros, que você ganha mais do que todo mundo. O que é que você tem necessidade de demonstrar? Em qualquer área da sua vida, quando você precisa demonstrar aos outros alguma forma de poder, quando você precisa ostentar de alguma maneira, você está em problemas sérios com Deus. Mas nem de longe você sabe disso. Você está mergulhado no pecado de orgulho e vaidade, que diz ao teu coração, você é mais importante. Demonstre, ostente, você é mais, demonstre. O Brasil é o país das carteiradas, né? Você sabe com quem está falando. Você precisa demonstrar que você
é mais importante, que você é maior. Absalão também, meus irmãos, é uma pessoa desejosa de fama. Ele fez um monumento chamado, existe até hoje, está lá, é chamado o Monumento de Absalão, com o seu nome, para que as gerações futuras se lembrassem do nome de Absalão. Uma das coisas mais perigosas dessa vida é o desejo pela fama. É ruim ser famoso. Aprendi isso com Jesus. É ruim. Uma vez a Bíblia diz que os discípulos não podiam nem comer, não tinham tempo nem para comer. Eu não gostaria de ser famoso. Eu sou mais feliz que Michael Jackson, sou mais feliz do que Brad Pitt, eu sou mais feliz do que quem mais aí. Eu posso ir na esquina e comer um churrasquinho e é só isso. Mande uma pessoa dessa aí na esquina comer um churrasquinho, a vida dele vira o inferno. Essas pessoas nem podem nem ir à praia sem que paparazzis os cerquem. Ser famoso é ruim. Tome cuidado com isso. Absalão também, meus irmãos, é um grande conspirador. Voltou para a cidade e ficou conspirando contra seu pai. Veja comigo 2 Samuel capítulo 15, versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem as ouça da parte do rei. O rei era o pai dele. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Olha a sedução do sujeito, né? Imagina uma camponesa, chegou de longe com uma causa, e ela se inclinava perante esse filho do rei, e ele pegava ela pela mão e a beijava. Dessa maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Um conspirador. Cuidado com conspiradores. Meus irmãos, qual é o critério que nós temos para avaliar pessoas? Talvez você nunca mais veja Absalão da mesma maneira. Talvez você nunca mais veja Absalão com pensamentos do tipo: Absalão é nojento, Absalão é um cão. E a única coisa que você conseguiu ver: Absalão, bonitão, Absalão. Que me deram, Absalão. Talvez agora, quem sabe, você vai ter um pouco mais de olhos bíblicos. Qual é o seu critério para avaliar outras pessoas? Agora, talvez você seja meio absalônico, meio metido a bonitão, ou pelo menos se ache bonitão. Bonitão, sem nada na cabeça, tipo um pastel daqueles sem nada. E com um temperamento explosivo. Espero que você não morra pendurado pelos cabelos. Espero que você não morra de maneira tão humilhante. Mas fica a lição para nós: cuidado com o seu temperamento. Ele pode acabar com você. Cuidado com o seu temperamento. Ele pode acabar com você. A Bíblia diz no Salmo 37: deixa a ira, abandone o furor, pare com isso. Certamente isto não acabará bem. Eu acredito na palavra. Todos que são temperamentais devem ver esse seu temperamento explosivo como um inimigo.
a ser domado, a ser conquistado. Agora, preste atenção numa coisa. Eu posso ter aqui exagerado em alguns defeitos de Absalão, ampliado alguns defeitos de Absalão, mas diante de Deus, todos nós somos meio Absalão, ou não somos? Todos nós temos áreas da nossa vida complicadas. Todos nós gostamos de demonstrar quando estamos certos, quando temos poder. Alguns de nós gostam de ostentar, e muito, e muito. Alguns estão endividados por ostentamentos desnecessários. Que burrice, que besteira. Todos nós, às vezes, temos dificuldades com o nosso temperamento. Todos nós, às vezes, queremos parecer meio revoltados com as injustiças da terra, e em nome dessas revoltas fazemos loucuras. Queremos nos vingar das pessoas, queremos o mal das pessoas, mesmo que seja em nome do bem de outros. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos mais pecadores do que imaginamos. O fato de a única coisa que sabemos sobre Absalão ser a sua beleza, já mostra muito, muito, muito sobre a nossa personalidade. Nessa vida, você tem tempo bastante para fazer o que Absalão nunca fez. Quer dizer assim: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eu preciso de perdão para os meus pecados. Os de Absalão eram esses. Quais são os seus? Quais são os seus? E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, se partir dessa vida sem resolver o problema dos pecados, estará em maus lençóis na outra vida. E eu não sei o que é que você pensa, qual é o método para resolver isso, mas só Jesus, e deixe-me ser bem popular, só Jesus na tua causa mesmo. Só Jesus que morreu pelos seus pecados, só Jesus que viveu vida perfeita, só Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Talvez você é o Absalão cansado de pecar. Absalão morreu cedo, morreu jovem. Mas quem sabe você já está cansado de fazer coisa errada e está na hora de chegar diante de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sou melhor que Absalão, tem misericórdia de mim. Eu faço coisas erradas, eu cometo coisas vergonhosas. E eu quero pedir ao Senhor que mande Jesus para a minha vida, que mande o Espírito Santo para a minha vida, que perdoe os meus pecados. Sim, eu quero fazer isso que Jesus mandou, eu quero ser batizado, eu quero viver uma vida seguindo Jesus, e eu quero dar muitos frutos nessa vida. Faça isso sem pressão. Faça isso entre você e Deus e compartilhe com alguém, compartilhe comigo, compartilhe com irmãos dessa igreja. Diga que quer ser batizado e que quer ser mudado. Porque sinceramente eu não sei para onde Absalão foi. Entre aquele momento que ele se enganchou no carvalho, ficou pendurado, eu não sei se ele reviu toda a sua vida. Eu não sei se ele se arrependeu, eu não sei se ele pediu por misericórdia. Mas eu sei que se você não fizer isso, você estará em maus bocados. Não precisa ficar pendurado para se arrepender, para rever toda a sua vida. Ele teve alguns minutos, alguns momentos ainda para repensar. Você tem tido a vida inteira. A vida inteira. E o que tem feito? Pense nisso. Vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que, sem rodeios, nos mostra que os homens podem ser maus, que os personagens bíblicos podem ser cheios de erros, e que por trás, às vezes, de uma beleza encantadora pode existir um ser humano monstruoso, cheio de defeitos cultivados, defeitos de estimação. Pedimos que tenha misericórdia de nós, para que possamos olhar para qualquer pessoa com o olhar de Jesus, com o olhar de compaixão, mas também com um olhar sincero, que não supervaloriza aqueles
que apenas nasceram nesse mundo com um privilégio de uma beleza que às vezes em outros países nem seriam tão belos assim. Te pedimos que nos dê sabedoria, humildade e que tenha misericórdia de nós nessas coisas, Senhor. Pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.